O jogador Ederson do Flamengo anunciou essa semana que vai se afastar dos campos por causa de um câncer nos testículos. Ele tem apenas 31 anos e agora muitas dúvidas acabam surgindo, né? Isso porque pouco se ouve falar sobre esse tipo de câncer. Ele é raro e atinge principalmente homens jovens. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje o médico patologista, Dr. Clóvis, que é presidente da Sociedade Brasileira de Patologia. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, Bruna, tudo bem? A gente estava conversando aqui durante o intervalo e muito me surpreendeu, né? Quando eu falo em homens jovens, eu não imaginava que fossem tão jovens, né? Qual é a faixa etária que mais acomete esse tipo de câncer? Bem, o câncer de testículo ele pode estar presente no homem desde a iniciação da idade sexual dele, começa mais ou menos dos 15 até mais ou menos 50 anos, tendo uma faixa etária ali que vai dos 25 aos 35, que é onde acomete mais, mas a partir dos 15 pode ocorrer no homem jovem, né, no adolescente, o aparecimento desse câncer. Como você frisou bem, ele é um câncer que é raro. Mais ou menos 1% da população masculina é acometida com esse tipo de câncer. E a única maneira de fazer o diagnóstico é através de exames e da biópsia durante o ato cirúrgico dessa lesão. Agora, o exame já é lá na frente, depois que você já detectou que você está com alguma coisa que não está certa ali. Agora, assim como a mulher faz o autoexame de mama, o homem também deve apalpar as suas partes íntimas para poder entender se ele tem alguma coisa ou não. Como é que funciona? Sim, é muito importante a pessoa fazer, como a gente chama, o autoexame dos testículos. Esse exame ele é melhor feito depois do banho, onde vai estar mais fácil para palpar o testículo. Sempre lembrar que um testículo pode ser maior que o outro, isso é uma coisa normal. Mas o que tem que ser procurado é uma área endurecida, um nódulo, que geralmente é indolor. Tendo o aparecimento dessa área, é muito importante procurar um serviço médico, geralmente o urologista, o mais rápido possível, porque esse tipo de tumor ele cresce muito rápido. E o tratamento tem que ser um tratamento muito mais rápido, é muito importante, como foi frisado. Não dá para sentir que tem uma coisa estranha e deixar levando? Não. Como é um crescimento muito rápido, é muito importante procurar logo o serviço médico e fazer os exames iniciais, uma ecografia ou uma ressonância para ver realmente o que é essa lesão e aí sim, havendo a necessidade, faz a cirurgia. No meio da cirurgia, no meio do ato cirúrgico, é feita a biópsia desse material, é tirado um fragmentozinho, é preparada uma lâmina e aí o médico patologista, olhando ao microscópio, vai dar o diagnóstico se essa lesão é maligna ou é benigna. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo, durante o ato cirúrgico, é o que a gente chama de transoperatória de congelação. E aí, se for maligno? Se for maligno, o primeiro tratamento é a retirada do testículo. Geralmente é a retirada de um dos testículos, geralmente o tumor é num testículo só, retira esse testículo e aí se faz todo o exame depois anatomopatológico para ver a necessidade de se fazer ou não um outro tratamento, como quimioterapia. Além disso, tem que fazer os outros exames de tomografia de tórax, de abdômen, para ver se a doença não se espalhou, como a gente chama de metástase. Mas sempre o tratamento, ele é primeiro cirúrgico e depois pode ser quimioterápico. A gente tem vários exemplos de vários jogadores, Robben da Holanda, que teve, o Douglas do Avaí, que teve câncer de testículos e estão muito bem, trataram e conseguem desempenhar sua função corretamente. Ele é tratável? Ele é curável, como a gente diz. Na fase inicial, a cura beira aos 100%. Praticamente todos os pacientes hoje, eles conseguem se curar. Por isso que a gente tem que tirar esse estigma que câncer não é uma doença curável. Câncer tem tratamento hoje e em dia né? Tem muita cura. Então a pessoa não pode ter medo. Apareceu um nódulo no testículo, eu vou ficar quieto, vamos ver se vai sumir. Não, apareceu um nódulo. É muito importante procurar um urologista, verificar o que é esse nódulo, fazer os exames necessários e ver se há necessidade ou não de uma complementação cirúrgica e depois vai se ver o que precisa fazer mais. Não tem nenhuma causa aparente para isso? Assim, causa não tem. A gente, vamos dizer, levou uma bolada e apareceu, ou usou tal coisa. Não existe. Existe um trabalho até que estava recente, que eu até estava comentando com você, pessoas que usam maconha têm chance 2 vezes mais de ter câncer de testículo. Pode a maconha causa
uma infertilidade temporária, quando a pessoa para essa infertilidade, mas mostrou-se que essas pessoas que usam, elas podem ter chance maior. Não quer dizer que todo mundo que tem câncer de testículo está relacionado usou. a isso, não, né? Pelo contrário, muito pelo contrário. Não tem nada a ver isso aí. Ela não é uma causa somente ela, pelo contrário. Simplesmente existe um estudo mostrando que pode estar relacionado. Esse estudo mostrou essa relação. Como o hormônio também, o uso de anabolizantes, também ainda não tem uma relação direta, tá? Que a pessoa vai ter câncer de testículo, isso não tem essa relação comprovada ainda cientificamente. E aí, quando você fala em cirurgia para retirada de um testículo, por exemplo, isso vai comprometer de alguma forma ou ter alguma sequela para o homem? Não, assim, comprometer a fertilidade hoje pode comprometer a fertilidade, por isso, em muitos casos, se a pessoa é muito jovem, se coleta o espermatozoide para se guardar, para futuramente a pessoa querer ter filhos, tá? Isso geralmente pode ser feito, e existe prótese hoje. A pessoa coloca uma prótese e a prótese funciona como se for, vai parecer que tem um testículo na bolsa escrotal. E esse processo todo, ele é tranquilo para o homem, um pós-operatório? É um pós-operatório que é relativamente tranquilo. O tratamento, se é necessário, quimioterapia. A quimioterapia é um tratamento um pouco mais agressivo, mas a pessoa geralmente comporta bem. E por quê? Porque ela vai ter cura. Então é muito importante isso aí. A pessoa não pode esconder essa doença. Ela tem que, mostrando alguma alteração, procurar imediatamente o médico, procurar um urologista, porque é uma doença tratável e pode ter cura. As pessoas têm que ter essa visão e essa consciência. Dr. Clóvis, obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa. Acho que foi de muito bom uso, né, para quem está em casa, para os homens passarem a se olhar e se cuidar um pouco mais. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço.